Shalom, amados, graça e paz, muita bênção. Bom, auxiliando algumas pessoas que nos pediram uma rápida explicação, explanação sobre o livro de Romanos, eu sempre tenho o costume de pedir aos irmãos que vão ao encontro com Deus, aos novos crentes, também para estarem lendo o livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro muito interessante, ele é cheio de detalhes importantíssimos e alguns estudiosos chegam a cravar que se tivesse só o livro de Romanos a pessoa conseguiria ser salva pela orientação que tem no livro. Eu ouvi um pastor falando algo muito interessante sobre o livro de Romanos. Ele dizia o seguinte, que Lutero era extremamente religioso, a ponto de se martirizar pelos erros, pelo pecado cometido. Ele se punia, batia nas costas, fazia tão religioso o quanto ele era. E já Dom Agostinho, ele era um devasso, era um homem terrível, beberrão, mulherengo. E ambos retratam o livro de Romanos, falam sobre o livro de Romanos, o impacto que causou nas suas vidas. Agostinho fala que ao ler o livro de Romanos, ele foi lapidado, foi tratado no seu caráter. Ele conseguiu ver que o seu lado ruim, a sua história má, os seus caminhos tortuosos, tinha condições de se acertar. E já Lutero, que era o oposto, era um homem muito religioso, ele encontrou a verdadeira fé, a verdadeira liberdade, ele conseguiu ser livre, ele conheceu a graça ao ler este livro. E os grandes reformadores, John Wesley, assim como grandes nomes da história do evangelho, do cristianismo, são unânimes em concordar que o livro de Romanos ele é um livro completo. E ele é tanto para... Ele é muito atualizado, para os crentes de todas as gerações, Então eu vou trazer algumas falas, eu vou dividir em algumas partes sobre esse livro. E você que está lendo o livro de Romanos, ou você que já leu o capítulo 1, ou até você que ainda não leu, eu vou pedir para você ler. Quem já leu vai reler o livro de Romanos, o capítulo 1 principalmente, mas agora você vai ler com a ótica que nós estaremos passando aqui, com esse bate-papo nosso, entendeu? Eu quero que você comece agora a ler o livro com o entendimento que estaremos passando a partir desse ponto, beleza?